Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Fico feliz por ver a igreja cheia, né? E se eu fico feliz, Deus ele se agrada ainda mais. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 7, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para ser de santo, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, e te pedimos, aplica ela em nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos? Temos aqui essa saudação ou prefácio de Paulo aos Romanos, e das coisas que eu percebo aqui nesses 7 capítulos é como a palavra de Deus ela é rica em sabedoria, como ela é rica em nos instruir no caminho do Senhor, né? Então apenas esses 7 versículos nós encontramos muitas informações aqui a respeito da ressurreição, a respeito de como nós somos chamados e para que nós somos chamados. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Paulo, né? Ele começa dizendo, né, Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, antigamente, isso era uma tradição. Hoje em dia claro que hoje em dia, atualmente, quase não se escreve mais cartas, mas antigamente a comunicação ela era transmitida via carta, né? Porque era difícil de você ir até determinados locais, e você era, como Paulo aqui, ele diz mais na frente que ele foi impedido, né, de estar lá com os irmãos em Roma, e esse era o desejo do coração dele, por isso ele escreveu carta. E graças a Deus que ele foi impedido de estar lá com esses irmãos, e hoje nós temos essa carta maravilhosa que é a carta aos Romanos, que nos ensina muitas coisas. Então, antigamente, quando a pessoa ia escrever uma carta, ele colocava logo o seu nome, né, como sendo o autor da carta. Diz que ele diz Paulo, servo de Jesus Cristo, já identificando quem era o autor da carta. Hoje em dia quem ainda recebe carta ou escreve a carta, ele vai falar todo o conteúdo da carta e no final ele vai se apresentar, né? Assinado Carlos, né? Ou assinado Edvan. Ele fala primeiro todo o conteúdo e depois ele vai dizer quem é o destinatário, o escritor da carta, né? E assim Paulo ele segue essa tradição, né? Diz Paulo, servo de Jesus Cristo. Quem era Paulo? Paulo, dizendo em seu nome, mas então procura definir que tipo de pessoa ele julga ser. Essa autoridade, essa autoidentificação não é apenas uma introspecção. Então ele vai dizer aqui quem ele é. Ele faz essa introdução e ele vai dizer quem ele é. Quem é Paulo, né? É uma autoavaliação. Ele vai se autoavaliar e dizer: o Espírito Santo dirige o escrito do apóstolo, e esse é
e essa é a razão pela qual sabemos que é uma descrição verdadeira e precisa do autor da epístola, né? Então, isso nos dá a garantia de que os escritos, né, de Romanos, de toda a Bíblia, ela é precisa e vem da parte de Deus, porque ela é inspirada por Deus, né? Ela é direcionada, ele inspira, o Espírito Santo inspirou o escritor, ou o apóstolo aqui no caso, para que ele viesse a escrever o conteúdo da carta. Paulo se identifica como um servo de Jesus Cristo. Ele diz: Paulo, não puderem me acompanhar aí no versículo 1, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. O que é um servo? Vou ler aqui para que nós possamos compreender. A palavra grega usada por Paulo nesse caso é doulos ou doulos. Não sou aqui, eu não falo o grego, nem pronuncio muito bem, mas o importante aqui é nós entendermos o significado da palavra. Então, a palavra grega é doulos. Doulos não é um servo contratado que pode ir e vir quando quiser. Doulos era uma pessoa que havia sido comprada. Uma vez comprada, ela passava a pertencer ao seu senhor. Então, Paulo ele se identifica como um doulos. Ele diz: no Novo Testamento, o título Senhor ou Kyrios é usado de 3 modos. Então, Paulo era o servo, e servo de quem? Servo de Jesus Cristo. Kyrios era o nome atribuído a Jesus Cristo, né? E esse nome ele é usado de 3 modos, né? O nome Kyrios, que quer dizer Senhor. Há um uso comum e simples que chamar alguém de Kyrios é equivalente a dirigir-se a pessoa como Senhor, uma maneira polida de dirigir-se a alguém. Então você podia se dirigir: Senhor, com licença, né? Posso falar com o senhor? Era uma das formas de você se dirigir, simplesmente de chamar uma pessoa de Senhor, não como você sendo escravo dele, mas Senhor apenas por respeito, né? De chamar a pessoa de Senhor. Por natureza, o uso supremo de Kyrios se refere a Deus soberano, que governa todas as coisas. Kyrios, o nome que está acima de todos os nomes. A gente pode ver isso lá em Filipenses 2,9. E o nome dado a Jesus, a quem o Pai chama de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há ainda um uso mediano do termo Kyrios no Novo Testamento. É usado para descrever um senhor de escravos, que é uma descrição apropriada de Jesus. E é a partir desse uso que Paulo descreve a si mesmo. Ele não é apenas um servo, mas um escravo. Então, quando Paulo ele diz aqui, Paulo, servo de Jesus, ele está usando esse termo doulos, né? Ele está dizendo que ele é um servo do Senhor, ou seja, aquele que foi comprado por um preço. O termo servo, como eu acabei de dizer aqui, ele era o senhor Kyrios. Ele era um senhor de escravos, né? Era aquele que comprava o escravo, ia na feira, ia no mercado, aonde normalmente eram vendidos os escravos, e ele comprava aquele escravo por um preço, e ele passava a ser dono daquele escravo, era propriedade dele. Então Paulo ele se dirige à igreja como sendo agora propriedade de Cristo. Ele diz um servo de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Então ele se dirige a Jesus como sendo um escravo de Jesus. E é interessante esse termo. Dirigindo-se aos crentes, Paulo diz: não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz que nós fomos comprados por um preço. Então nós fomos comprados por um preço de Jesus Cristo. E é dessa forma, nesse sentido que ele se coloca como servo do Senhor. Ou seja, aquele que foi comprado, agora ele pertence a Cristo. Nós fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, né? Jesus Cristo ele pagou um alto preço. Não foi um preço qualquer, mas um preço de sangue. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Há aqui um paradoxo quando o Novo Testamento descreve nossa condição natural como pessoas caídas. Ele nos
descreve como escravos do pecado. Então, o Novo Testamento ele nos descreve como escravo do pecado, aquele que ainda não foi comprado, aquele que ainda não confessou a Cristo como Senhor, ele ainda é um escravo, né? Um escravo do pecado, ele ainda está na mão do Senhor dos escravos ali, né? E por natureza estamos sob a escravidão do pecado, somos escravos da carne, e o único remédio para isso, de acordo com o Novo Testamento, é sermos libertos pela obra do Espírito Santo, pois onde está o Espírito Santo do Senhor, aí a liberdade. Então aqui há também uma verdade para a gente entender esse versículo de 2 Coríntios 3,17. Ele diz: aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. E há muita gente que confunde essa liberdade com você fazer o que quiser, né? Agora eu fui liberto por Cristo, eu tenho liberdade, eu sou livre para dançar, eu posso fazer o que quiser, mas não é bem essa liberdade, mas é a liberdade do escravo, né? Nós fomos libertos do pecado para agora sermos servos de Jesus. E há aqui uma ironia também, como ele descreve: todo aquele que é nascido do Espírito está liberto da escravidão do pecado. Há aqui também uma ironia: quando Cristo nos liberta da escravidão da carne, Ele nos chama para a real liberdade da escravidão a Ele. Então há tipo uma ironia, né? Ele nos liberta da escravidão do pecado para nos tornar escravo a Ele também, né? Mas essa escravidão a Cristo é bem melhor do que a escravidão do pecado, né? Ele nos chama, nós temos muitas vantagens ao sermos escravos de Cristo, ao sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos que é dele que recebemos nossa ordem de marchar. Ele é o Senhor da nossa vida, não pertencemos a nós mesmos, não somos autônomos ou independentes, a não ser que as pessoas compreendam o seu relacionamento com Cristo nesses termos. Elas permanecem ainda na escravidão do pecado, né? Então nós temos que compreender que nós fomos comprados por um alto preço e que nós somos libertos do pecado para viver uma vida agora de servo de Deus, ou seja, escravo de Deus, mas não aquele escravo que é punido, que é maltratado, mas um escravo que ele recebe vantagens, que ele recebe ali a sua recompensa, né, o seu salário pelo seu trabalho. Paulo faz uma afirmação significativa sobre si mesmo e sua missão. Versículo 1 ainda, ele diz: chamado para ser apóstolo, né? Então ele faz essa afirmação a ele. Quando ele se apresentar a Paulo, servo, né, dele descrever o que era um servo, ele vai dizer que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele faz essa descrição dele mesmo. Nos primeiros capítulos de Atos, a igreja se reuniu para eleger um novo apóstolo e estabeleceu os critérios para o apostolado. Então a gente pode ver isso lá em Atos 1, versículo 20 e 23, quais eram os critérios para um apóstolo. O primeiro critério era ter sido discípulo de Jesus durante seu ministério terreno. O segundo era ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E o terceiro e mais importante critério era ter sido direta e especificamente chamado por Jesus. Então havia aqui 3 critérios, né? O primeiro era ter sido discípulo de Jesus, o segundo era ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus, e o terceiro critério para ser um apóstolo era ser chamado pelo próprio Jesus. Só que Paulo ele não tinha essas características. Vamos ver aqui, né? Certa ocasião Jesus enviou 70 discípulos. Havia muitos outros discípulos além dos 12. Nem todos os discípulos se tornaram apóstolos. Nossa tendência é usar as palavras como sinônimos, como se 12 discípulos e 12 apóstolos significasse a mesma coisa. Então às vezes a gente confunde discípulo com apóstolo como se fosse
a mesma coisa, mas não é. Jesus era o rabino e matriculados em sua escola havia muitos discípulos. Daquele grupo, ele escolheu 12 para serem elevados à categoria de apóstolos, aqueles que foram comissionados para falar por seu nome. No mundo antigo, um apóstolo era semelhante a um embaixador que falava em nome do rei. A mensagem do embaixador trazia consigo a autoridade daquele que o enviara. Em grego, a palavra apóstolo significa simplesmente aquele que é enviado. A palavra apóstolo é aquele que é enviado. E antigamente, quando a pessoa era enviado, ela era, digamos que o embaixador de determinado rei, ele falava da autoridade do rei, porque o rei designou ele para aquilo. Então ele tinha autoridade do rei para falar a mensagem que o rei mandou que ele falasse. Não era qualquer mensagem, não era o que viesse na telha dele, ele ia chegar lá e ia falar qualquer coisa, mas a mensagem que o rei o havia mandado. E é dessa forma que eles se colocavam como apóstolo, né? O embaixador de Deus a transmitir o evangelho de Deus, né? O evangelho que não era deles, mas que foi transmitido pelo próprio Deus, né? Então eles não falavam de si mesmos, mas na autoridade de Deus, na autoridade da sua palavra. A mensagem do embaixador trazia consigo a autoridade daquele que o enviara. Em grego, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Já repetiram. Quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Está lá em Lucas 10:16. Então ele está falando aqui, Jesus falando, né? Aquele que eu enviar, quem lhes der ouvido, né? É como se eles estiverem me ouvindo, porque vocês falam em meu nome. E aquele que rejeitar, ele também está me rejeitando, porque foi eu que mandei que vocês falassem. Então, é nesse sentido que Paulo ele se coloca como apóstolo, né? Aquele que prega a mensagem que foi dada por Deus, não é a mensagem da própria cabeça dele, não é um evangelho criado por ele, mas o evangelho dado por Deus para que ele transmitisse à igreja. É comum ouvir as pessoas dizerem: gosto de saber o que Jesus diz. E Paulo, Paulo que não quer ouvir? Quase tudo que sabemos a respeito de Jesus é o que vem por meio da autoridade apostólica. Portanto, essa opinião coloca Paulo contra Mateus ou contra João e, enfim, contra muitos outros. Isso não pode ser feito impunemente, porque todos os escritos apostólicos apresentam a autoridade delegada pelo próprio Jesus. Isso que significa ser um apóstolo. Essa é a razão pela qual a igreja do Novo Testamento é construída sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a igreja ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos, né? Ou seja, a mensagem de Cristo, né? A mensagem que Deus deu a ele para que eles viessem transmitir ao povo. Então, a igreja ela é constituída sobre o fundamento dos apóstolos, sobre os ensinamentos dos apóstolos que foram chamados pelo Senhor. Dos 3 critérios para o apostolado, Paulo deixa de cumprir os 2 primeiros. Ele não havia sido discípulo de Jesus durante o seu tempo em que ele esteve na terra, nem havia sido testemunha ocular da sua ressurreição. Essa é a razão porque houve alguns da igreja primitiva que questionavam seriamente o apostolado de Paulo, né? Então Paulo ele era questionado na igreja, em muitas igrejas, porque ele não tinha esses critérios, ele não foi discípulo de Jesus, ele não conviveu com Jesus durante o seu reinado na terra, e ele também não foi testemunha da ressurreição de Cristo. Creio que essa é a razão porque no livro de Atos, o relato da conversão de Paulo no caminho de Damasco, onde Cristo o chamou para ser seu apóstolo, é repetida 3 vezes. Então é evidente, né, que Paulo ele tivesse que enfatizar nisso, que ele teve um encontro com Jesus, apesar dele não ser discípulo de Jesus, dele não ser testemunha da ressurreição de Jesus, ele teve um chamado direto de Jesus. Lembrando que esses critérios aqui não eram o critério de Deus, não foi Deus que estabeleceu esse critério para o apostolado, mas foi a igreja que estabeleceu, né, os cristãos daquela época.
serve para relembrar as pessoas que Paulo é um autêntico agente da revelação. Ele fala com a autoridade de Jesus. Então nós vemos aqui que Paulo ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo. A próxima informação que temos a respeito de Paulo é que ele havia sido separado para o Evangelho de Deus. Ainda no versículo 1, ele diz: separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo ele se colocava como um servo de Jesus, um escravo. Ele foi chamado para ser apóstolo por Jesus. E também ele foi separado para o Evangelho de Deus. Vamos ver o que significa a palavra separada. Em latim, separado significa segregado, isolado da multidão para uma tarefa específica, sagrada e consagrada. Então aquele que é separado, ele é separado da multidão. Ele é separado do mundo de pecado, né, para transmitir o Evangelho de Deus. A frase usada por Paulo envolve uma parte do discurso na língua grega chamada genitivo, que indica possessão. Ele não está dizendo, fui comissionado para anunciar mensagem ou boas novas a respeito de Deus. Antes ele está dizendo que o Evangelho para cuja pregação ele foi separado e chamado é o Evangelho de Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele foi separado, ele foi chamado para anunciar esse Evangelho. Não é um Evangelho qualquer. Deus é tanto o autor como o seu proprietário. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu não estou dizendo que eu fui separado para anunciar aquilo que vem na minha mente. O Evangelho não é meu, o Evangelho é de Deus. Ele fala aqui, separado para o Evangelho de Deus. Ele não foi separado para pregar qualquer coisa, mas ele foi separado para anunciar o Evangelho de Deus. Todos nós somos separados. Deus ele nos chamou, ele nos separou, ele fez esse chamado a cada um de nós para sermos também, assim como Paulo, anunciar o Evangelho de Deus. Não o Evangelho da nossa mente ou o Evangelho inventado, mas o Evangelho que está nas Escrituras, que é a palavra de Deus. Se eu dissesse, tenho grande novidade para você, atrairia seu interesse. Se eu acrescentasse, essas grandes novidades vêm do próprio Deus, você poderia pensar que estou perturbado. Porém, se você, por um momento, percebesse que eu estou sóbrio quando faço essa declaração, e que realmente tem uma mensagem do próprio Deus, boas novas, você desejaria ouvi-lo. Isso é o que Paulo está dizendo antes de expor as doutrinas da graça de Deus. Ele diz, eu fui comissionado para proclamar o Evangelho de Deus, o Evangelho que pertence a Ele e que é possessão dele, e vou comunicá-los a vocês. Então é o que ele está dizendo, né? Eu fui chamado para anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho que pertence a Ele, que tem posse de Deus, Ele tem possessão desse Evangelho, e é esse Evangelho que eu vou anunciar a vocês. Hoje, o Evangelho, quando você diz que tem uma mensagem da parte de Deus para alguém, já caiu no descrédito, né, por mau testemunho de muitas pessoas, né? As pessoas já não dão mais muito crédito quando você diz, olha, a mensagem é de Deus, a mensagem é da parte de Deus. E já caiu no descrédito por causa de mau testemunho, né? Mas é o que Paulo está dizendo aqui. O Evangelho que eu estou pregando não é o Evangelho criado por mim, mas o Evangelho dado por Deus. E quero que os irmãos abram em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas continue em Romanos, tá? Só para nós vermos aqui. Gálatas 1,15, ele diz, quando porém o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça
Olha só, quando foi que Paulo ele foi separado para o Evangelho? Vamos ler novamente. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Quando foi que ele foi separado? Antes dele nascer. Ele diz, olha, eu fui separado para o Evangelho antes de eu nascer. Mas aí você pode pensar, como assim? Então Paulo, ele desde pequeno ele foi crente, né? Ele nasceu já pregando o Evangelho. E na verdade nós somos separados nos decretos de Deus, né? Deus ele tem os seus planos, os seus decretos já estabelecidos. E nenhum de nós podemos mudar os decretos de Deus. Nós somos chamados, separados por Deus na eternidade. Deus ele nos separou antes da fundação do mundo. Mas só que Paulo, ele, quando conta aqui o início da sua carreira, ele era perseguidor da igreja. Ele encerrou muitos cristãos na prisão. Ele foi testemunha de muitos cristãos que foram assassinados. Então Paulo ele não era um cristão ainda, mas ele foi chamado por Deus. E todos nós, em um momento de nossas vidas, nós também vamos ser chamados por Deus para ouvir o Evangelho de Deus, e por ele nós vamos crer que Deus ele está nos chamando. Escrevi aqui que é algo, né, que Deus ele não usa rascunhos nos seus decretos, né, nos seus planos. Deus ele não, o Carlos aqui ele vai ser, vou chamar ele aqui, mas lá na frente ele vai cometer o erro, então vou riscar aqui. Deus ele não usa rascunhos, né, ele tem seus decretos estabelecidos. E outra coisa que Paulo ele defende aqui é o Evangelho prometido, né? Primeiro ele se apresentou dizendo que ele é apóstolo, o seu apostolado, o seu chamado, que ele foi separado para o Evangelho. E no versículo 2, Paulo havia sido separado para o Evangelho, o qual foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então ele não foi separado para um Evangelho qualquer. Ele foi separado por um Evangelho que não é um Evangelho novo, mas um Evangelho que já havia sido prometido muito antes dele nascer. E diz, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então é desse Evangelho que Paulo está falando. O Evangelho que não é um Evangelho novo, é um Evangelho que vem já desde o início, né, que foi prometido pelos profetas. E o centro do Evangelho é Jesus. Nós temos que ter isso em mente que não há Evangelho sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Jesus Cristo já havia sido prometido antes da fundação do mundo, né? Os decretos de Deus. E através dos profetas ele havia sido anunciado. A primeira vez que o Evangelho foi prometido no Antigo Testamento foi num contexto de maldição. Como resultado da queda, Deus amaldiçoou Adão e Eva, assim como a serpente. Deus afirmou que a serpente da mulher, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E no processo, a semente da serpente feriria o calcanhar do homem. Séculos antes que Cristo fosse entregue à cruz, onde ele esmagou a cabeça de Satanás, enquanto era ferido por nossas iniquidades. O Evangelho de Cristo foi dado na promessa da maldição do inimigo. Esse é a primeira proclamação do Evangelho. Então, o Evangelho ele veio sendo prometido muito antes, né? Como nós vemos aqui lá em Adão, né? Que ele diz que ele esmagaria a cabeça da serpente, e da semente da mulher ele seria ferido, né? Foi o que aconteceu. Então não é um Evangelho novo, não é uma novidade que Paulo está anunciando.
Outra coisa que nós aprendemos também aqui nesses versículos é que esse evangelho é aquele com respeito ao Filho de Deus. Paulo, ele diz no versículo 3 aí, ele diz com respeito ao seu Filho, né? Não é um evangelho sobre qualquer pessoa. Como eu disse, Jesus Cristo, ele é o centro do evangelho. Então Paulo, ele tá defendendo isso. Olha, esse evangelho aqui é aquele a respeito do Filho de Deus, aquele evangelho que foi prometido, né, desde antes, né, pelos os profetas nas Sagradas Escrituras. Nessa breve passagem, Paulo chama Jesus de Filho de Deus. Ele já o havia chamado de o Messias de Israel, que é o que significa o termo no versículo 1, Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo não é nome, Jesus é o nome. O nome de Jesus completo seria Jesus Bar José, que seria Jesus de Nazaré. Então Jesus Cristo era um título atribuído a ele. A palavra Cristo é seu título, e o título de Jesus Cristo significa Jesus Cristo, ou Jesus o Messias. Então esse era o nome atribuído a ele, né? Jesus Cristo quer dizer Jesus o Messias. Então ele está falando, olha, eu estou falando aqui de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, o Messias, aquele que foi prometido. Ele não está falando de Jesus Bar José, o que seria o nome completo, Jesus de Nazaré, mas ele está falando de Jesus o Messias, o Cristo. É esse a qual eu estou anunciando. Isso é importante para os judeus, porque as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias dizia que ele viria da linhagem de Davi. Então ele continua dizendo no versículo 3, o qual sendo a carne, veio da descendência de Davi. Então ele está falando, eu estou falando de Jesus, e ele está falando de segunda carne, ele veio da descendência de Davi. Paulo aqui está defendendo a doutrina da encarnação, e Jesus ele seria encarnado, né, que seria, se tornaria carne, se tornaria humano, deixaria sua glória e se tornaria humano. Ele está dizendo, olha, é o Jesus o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então ele está dizendo, segundo a carne, né, segundo o que foi prometido, ele veio da descendência de Davi. Lucas gasta uma boa parte do seu evangelho narrando o nascimento de Jesus, levando-nos a Belém, a cidade de Davi, porque o Antigo Testamento profetizara que o Messias nasceria da descendência de Davi. Ele era o filho de Davi e ao mesmo tempo o Senhor de Davi. Então Paulo está dizendo que esse evangelho é o evangelho de Cristo, né? Ele está anunciando a Cristo, o Messias, aquele que viria para nos salvar. Versículo 4 ele diz: designado Filho de Deus, e foi designado Filho de Deus com poder. Logo em seguida, Paulo deixa clara a maneira como a designação foi feita, pela ressurreição dos mortos. Então, ele diz que essa designação, né, esse evangelho, ele não veio de qualquer forma. Ele diz, quando Deus, o Espírito Santo, levantou o corpo de Jesus da tumba, ele estava anunciando ao mundo a filiação de Jesus, por qual a evidência cremos que Jesus é o Filho de Deus. Por qual evidência nós cremos que Jesus é o Filho de Deus? Pelo testemunho de Deus, que declarou que este é meu Filho em quem me comprazo, né? Então ele era o Filho de Deus, declarado o Filho de Deus. Diz aqui, não sou eu quem está declarando a vocês que Jesus é o Filho de Deus. Deus declara pelo seu Espírito Santo no poder da ressurreição. Então não é Paulo que estava declarando que ele era o Filho de Deus, mas o próprio Deus declarando na ressurreição, né, no poder do Espírito Santo, que ele era o Filho de Deus, aquele a qual havia sido prometido. E aqui Paulo também ele dá um ensinamento aos gregos da época, que eles não criam na ressurreição dos mortos, né?
Eles acreditavam na purificação da alma, né? Que o corpo era mau e a alma era boa, né? Então, o corpo ele tinha que ser desfeito para que a alma viesse ser purificada. E quando Jesus ele foi ressuscitado e recebeu um novo corpo, né? Aquilo contradizeu ao que eles pensavam. E Paulo está defendendo isso, que Jesus ele ressuscitou, né? Ele recebeu um corpo glorificado. Chamado por intermédio de Cristo. Podemos ver no versículo 5, já quase finalizando, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Paulo diz que Jesus é a fonte do seu apostolado, mas não para aí. Os apóstolos receberam graça e apostolado para a obediência por fé. Então ele recebeu graça e apostolado por obediência por fé, segundo o Espírito da Santidade. Versículo 5: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então nós fomos chamados, irmãos, pela graça de Deus, pela a sua vontade, para quê? Para obedecer por meio da fé, para a obediência por meio da fé, de cujo número sois também vós, tá? Pegando o versículo 6, também vós chamados para ser de Jesus Cristo. O chamado de Deus é eficaz. Nós entendemos que há um chamado de Deus em nossas vidas. Nós recebemos o chamado de Deus e a doutrina da eleição, ela diz que nós recebemos um chamado eficaz, ou o chamado irresistível de Deus. Aquele que recebe o chamado de Deus, ele, por mais que ele tente resistir, ele não consegue, porque é um chamado vindo de dentro para fora, né? O Espírito Santo tocando na pessoa e ele não resiste a esse chamado de Deus. Mas esse aqui é um chamado, digamos que no geral, nós podemos resistir ao Evangelho, o chamado de Deus. Há muitas pessoas como Paulo ele resistiu ao chamado de Deus, ele viveu a sua vida perseguindo a igreja, entendendo que ele estava fazendo a coisa certa, mas quando ele recebeu o chamado de Deus, ele não resistiu e caiu por terra, né? Dali em diante, ele passou a ser um servo de Jesus. E todos nós, em algum momento de nossa vida, recebemos o chamado de Deus. Aquela pessoa que recebe o chamado de Deus na sua infância e ela cresce e vive para o Evangelho. Há pessoas que recebem o chamado de Deus na sua adolescência, há pessoas que recebem o chamado de Deus na sua velhice, há pessoas que recebem o chamado de Deus no leito do hospital, e há pessoas que recebem o chamado de Deus na beira da morte. Mas o importante é que Deus ele chama cada um de nós. Eu recebi o meu chamado de Deus ouvindo um louvor. Cada um de nós temos um testemunho diferente. Eu estava no meu trabalho e o fone no ouvido e ouvindo Deus, tu és nosso Pai, és o Cordeiro e a luz. E ali eu entendi, eu senti aquela paz, aquele refrigério, e entendi que Deus estava me chamando. E cada um de nós temos um chamado específico e diferente. Eu lembro do testemunho do meu irmão que ele estava bebendo com os amigos e vinha saindo de onde ele estava bebendo com a garrafa de cachaça na mão, e o pastor estava pregando, e ele ali se ajoelhou e declarou que Jesus era Senhor da sua vida, e ali foi o chamado de Deus para a vida dele. E todos nós um dia recebemos esse chamado, ou se ainda não recebeu, Deus ele está chamando a cada um de nós, para fazermos parte desse Evangelho, para fazermos parte do seu reino. E ele continua dizendo aqui: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamado para serem santos. Duas coisas aqui nesse versículo 7 é que nós somos a todos os amados de Deus, aqueles que já foram chamados por Deus, ou seja, a igreja de Deus ela é amada por Deus. Nós temos um valor especial, porque nós somos amados por Deus. É muito bom nós sermos amados, nós queremos a afeição dos outros, isso nos alegra quando nós nos sentimos amados. Mas aqui a coisa
é mais acima, né? Nós somos amados por Deus, o soberano, né? O Criador de todas as coisas. Eu vi uma ilustração do Hernando Dias Lopes, ele falando que você vai num museu e há determinadas peças que você vê ali que tem um valor estimado, porque, por exemplo, uma chuteira que pertenceu ao Pelé, ela tem um valor estimado porque foi um grande ídolo do futebol que usou, então ela tem um valor porque ela foi usada pelo Pelé, um exemplo. Mas se aquela chuteira, você não soubesse a origem dela, ela seria jogada ali no canto e ia dar como uma chuteira qualquer, né? Qualquer peça ali que não tinha valor nenhum. E a característica aqui, o importante aqui quem dá o valor àquela peça, né? É um absurdo a gente ver, eu vejo como um absurdo, né? Aquelas pinturas, claro que eu não entendo de pintura, para mim é só os rasbitos, mas porque foi esculpida por um determinado pintor, ela vale cerca de 100 milhões, estou chutando aqui por alto, mas ela tem um grande valor, porque foi aquela pessoa importante na história que pintou. E aqui também a Deus, né? Nós temos uma grande importância para Deus, porque nós somos amados por Ele. Então Ele é porque nós somos partes agora do reino de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Ele, nós temos um grande valor. Mas se nós não somos amados por Deus, se nós ainda não fazemos parte desse reino, nós somos aquela peça que não tem valor nenhum, aquela peça que ela não tem origem, né? Ela não tem valor porque ela não foi usada ainda por ninguém importante. Então nós temos esse valor, nós somos amados de Deus, que estais em Roma, chamado para ser santos. Então nós somos chamados não somente para a salvação, mas nós somos chamados para sermos santos. E essa santificação, ela acontece no momento da nossa conversão. Nós somos perdoados dos nossos pecados e nós nos tornamos santos agora. E santos para a salvação, mas há também aqui um processo da santificação. Nós somos chamados e temos as nossas mazelas ainda, as marcas do mundo, e nós vamos tratando ao longo da nossa vida. Esse é o processo da santificação. Mas no momento da nossa conversão nós nos tornamos santos diante de Deus. Agora nós fazemos parte do reino de Deus. E finalizando, Paulo, ele faz a sua bênção apostólica, né? ou aqui o seu cumprimento apostólico. Desgraça a vós outros e paz. Nos tempos do Antigo Testamento, os judeus saudavam uns aos outros da mesma maneira que o fazem hoje. Shalom Aleichem. Então, eles saudavam e ainda hoje usam dessa forma, né? Shalom Aleichem. Lembrei do irmão Wilson aqui, Shalom, né? Ele está falando aqui. A paz seja convosco, né? Então, Shalom Aleichem significa a paz seja convosco. E quem ouvia respondia da mesma forma, né? Respondia Aleichem Shalom, a paz para vocês, né? Ou seja, a paz convosco, e o outro respondia a paz com vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. Esse era a oração. Nossos amigos judeus oram pela paz de Jerusalém e abençoam e a bênção judaica durante séculos tem sido a seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa paz não é aquela que o mundo dá, disse Jesus em seu testemunho final antes de deixar este mundo. Está lá em João 14, né? Ele disse: a minha paz eu vos dou, eu não as dou como o mundo a dá, né? Então Cristo, ele nos dá a sua paz, e essa paz não é a paz terrena, mas é uma paz com Deus. Agora nós fomos reconciliados com Cristo e nós temos paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Aqueles que ainda não foram chamados por Deus, que ainda não foram separados por Deus, eles são inimigos de Deus, eles estão separados de Deus, estão lutando contra Deus. Mas Jesus, ele diz: eu deixo-vos a minha paz,
E a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo é a paz com Deus, né? Aquela paz que é para a eternidade, não é aquela paz momentânea, que às vezes você tem um dia difícil de estresse, você chega em casa e toma aquele banho e relaxa, agora eu estou em paz. Não é esse tipo de paz, né? Não é esse tipo de paz momentânea, mas é uma paz eterna. E finalizando aqui, né? A minha oração em favor de cada um de vocês é que venham conhecer a graça de Deus, o poder da ressurreição de Jesus e que conheçam a sua paz hoje e para sempre. É um desejo do meu coração, é que nós venhamos conhecer a graça, a ressurreição e a paz de Deus em nossas vidas, a paz de Cristo em nossas vidas, e que essa paz ela não venha a ser somente uma paz momentânea, mas uma paz para sempre, uma paz eterna. Hoje nós temos paz com Deus, e se você hoje ouviu o chamado de Deus, abra o seu coração, né? A graça ela é irresistível, como eu falei, o chamado de Deus ele é irresistível. Você tem a oportunidade de declarar, né? De entender, hoje Deus me chamou e hoje eu quero ter paz com Deus. Você pode vir aqui à frente e nós oraremos por você. Amém? Se não há ninguém, oremos e medite na palavra do Senhor. Deixe que Deus fale ao seu coração e no momento certo Ele nos chamará para a salvação. Oremos. Deus Santo e querido, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque nós fomos comprados por um alto preço. E agora nós temos o privilégio de ser chamado filho do Senhor, de ser servo do Senhor, ó Deus, e temos o privilégio, Pai, de fazer parte do teu reino. Agora nós somos filhos teus, pertencemos ao Senhor. Por isso nós te pedimos, ensina-nos a caminhar, Pai. Assim como o filho ensina, o pai ensina o filho, ó Deus, para a vida, o Senhor venha nos ensinar para a vida eterna, Deus. Para que possamos caminhar em fé, para que possamos caminhar em santidade, ó Deus, e que a tua paz venha estar com cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.